Bom, esse vídeo é parte constitutiva do trabalho avaliativo da disciplina de saúde mental do curso de psicologia da Faculdade Multivix de Nova Venécia. E o tema que eu escolhi para abordar o tema saúde mental foi justamente a produção de saúde mental. Eu irei usar como base esse livro, A História Bizarra da Psicologia, de Raquel Sodré, e as imagens que irão aparecer aqui também irei referenciá-las na medida do possível. Bom, especialmente nos capítulos 1 e 2, a escritora desse livro ela retrata alguns dilemas que a psiquiatria e a psicologia enfrentaram no tratamento de pessoas consideradas loucas ou, como na época se dizia, as alienadas. Então nós tínhamos hospitais psiquiátricos. Nesses hospitais haviam práticas que por vezes eram desumanas e essas práticas eram chamadas de terapias. Por exemplo, em alguns locais não havia uma certa diferenciação entre homem e mulher no ato de ser cuidador de um interno, de um alienado, de um louco, de um esquizofrênico. Então, por vezes, isso causava ou ocasionava abuso sexual, maus tratos físicos, o que prejudicava ainda mais no tratamento das pessoas. A escritora que ela retrata os problemas enfrentados no hospital, no Bethlehem Royal Hospital, em Londres, Inglaterra. Lá a escritora relata que havia pessoas que dormiam simplesmente em pedaços de madeira, estrados ou ripas da cama, como você preferir, e as pessoas ficavam de certo modo intimidados pelos seus cuidadores, homens cuidando de mulheres, tendo que dar banho nessas mulheres. Por vezes ficavam sem comer, sem se alimentar. No Bethlehem havia um momento de turismo, as pessoas podiam ir visitar os considerados loucos como se fosse algo, um show temático, e alguns dizem que poderia até se levar uma vara para cutucar os internos. Há um relato de um homem que ficou cerca de entre 10 a 14 anos, exatamente durante todo esse tempo, durante mais de uma década, ficou exatamente na mesma posição, acorrentado, amarrado, por ser um indivíduo considerado louco em alta escala. E as terapias que eles empregavam eram muito bizarras. Havia a terapia da cadeira, onde o indivíduo era amarrado àquela cadeira e o médico prescrevia então várias voltas que o indivíduo tinha que ficar girando para expulsar os espíritos malignos. Naqueles dias, o adoecimento era atribuído a muitas causas, especialmente o adoecimento mental. Então, o indivíduo que era considerado louco, ele poderia ser atormentado por demônios, castigo de Deus, ou talvez o fato dele não ter sido escolhido por Deus. Tudo isso gerava, segundo a medicina da época, a ciência da época, tudo isso gerava adoecimento. Então, se o processo de adoecimento se dava por maus espíritos, então o reverso seria a cura, expulsar esses maus espíritos. Então as cadeiras giratórias atormentavam os espíritos para que eles saíssem. Também havia terapia por bolhas, onde eles colocavam um composto químico na pele das pessoas para que, por meio dessas bolhas, os demônios fossem atraídos e depois fossem eliminados ou expulsos. Ainda havia a prática da sangria, que acreditava-se que o desequilíbrio entre os fluidos corporais eles causavam adoecimento. Então, se eliminasse o excesso de sangue, os fluidos estariam em equilíbrio novamente, né? E aí o resultado era um indivíduo mais exposto e talvez um sujeito em potencial ao adoecimento, se tinha um indivíduo apático, anêmico, enfraquecido, debilitado. E ainda haviam outras práticas bem bizarras. Eu quero ressaltar a reforma psiquiátrica causada por Philip Pinel. No Brasil até há um instituto com o mesmo nome no Rio de Janeiro. Pinel foi um médico, um psiquiatra. Ele revolucionou os modos de tratamento e de produção de saúde mental. Como que ele fez isso?
Ao iniciar o seu trabalho, ele notou que os cuidadores eram totalmente despreparados. Na França, onde ele atuou especialmente, alguns cuidadores eram detentos que cumpriam sua pena cuidando desses internos. Então ele acabou com isso, ele proporcionou capacitação e especialização para os cuidadores, para que fossem pessoas responsáveis. Os detentos que cuidavam foram dispensados e os hospitais onde Pinel trabalhou foram considerados centros de especialização e capacitação. Também, como os internos, os loucos, viviam amarrados, Pinel ele promoveu uma confiança na relação terapeuta e paciente para que pudessem ser liberados. E o momento foi tão ímpar, tão singular, que pintores, artistas da época registraram o momento em que os loucos deixaram de ser e de viver amarrados e começaram a circular pelos jardins, pelos pátios. Pinel ele promovia o que ele mesmo chamava de terapia humanizada. Ele tentava fazer o possível para que o sujeito fosse tratado da melhor forma possível, para que ele pudesse retornar à sua família, às suas atividades diárias, tudo na medida do possível. Pinel também ele recomendava a alimentação específica, uma alimentação equilibrada e saudável, exercício físico, tudo que nos nossos dias ainda é recomendado. E ele criticava muito o uso de medicamento exagerado, talvez uma prática que até os dias de hoje nós não conseguimos eliminar da nossa sociedade. Então Pinel ele estava muito à frente aí no século XIX, século XX, muito à frente do seu tempo. Então por isso que eu escolhi falar dele. Os tratamentos para curar um indivíduo eram bizarros, mas Pinel trouxe saúde mental ao promover uma terapia mais humanizada, tratando o indivíduo como um sujeito respeitável, desejante, pensante, uma pessoa em si, como de fato pessoa. Então, o tema escolhido foi esse. Talvez o vídeo tenha ficado um pouco longo, eu me perdi em alguns momentos, mas a intenção foi falar sobre promoção de saúde mental.